Bem-vindos a mais uma das nossas imersões. A nossa exploração profunda de hoje tem uma fonte, no mínimo, peculiar e, honestamente, incrivelmente rica em detalhes práticos. Com certeza. É um material bem raro de se ver circulando por aí. Pois é, nós tivemos acesso às notas e transcrições de uma sessão bem restrita de mentoria de alta performance. O arquivo é datado de 2 de março de 2026 e a sessão carrega um título que não deixa margem para dúvida. O título é Não Delegue. Direto ao ponto, né? Muito. A grande missão da nossa análise hoje é garimpar os princípios de disciplina, os métodos de gestão de tempo e principalmente a mentalidade exata que está sendo ensinada para esse grupo exclusivo. E o legal é pegar essas anotações brutas que, à primeira vista, parecem só uma ata de reunião matinal e transformar isso num mapa prático de desenvolvimento pessoal. Exato. Afinal, a questão que sempre paira sobre esse tipo de material é como as pessoas que realmente alcançam objetivos difíceis organizam os próprios dias. Por que viver de forma puramente aleatória, apenas reagindo ao que o mundo joga no colo, é o maior inimigo de qualquer meta? Certo, vamos destrinchar isso. Ou melhor, vamos destrinchar isso agora mesmo, porque o nível de exigência descrito nessas páginas é algo fora do comum. O que salta aos olhos, logo de início, é, é que não estamos lidando com aquelas dicas superficiais de produtividade. Tipo, não é sobre como montar uma lista de tarefas colorida no papel. Aquelas de papelaria, né? Isso, não tem nada disso. O que temos em mãos é quase um estudo sobre a arquitetura do comportamento humano sob pressão. Em um mundo marcado por uma verdadeira avalanche de informações, onde a nossa atenção é disputada a cada segundo, o cérebro humano simplesmente implora por estrutura. O que os facilitadores dessa mentoria estão fazendo, segundo as notas, é construir essa estrutura de dentro para fora. Exatamente. O foco deles recai de forma incessante sobre o porquê da necessidade de uma rotina, muito antes de ditar o como executar cada passo. É uma abordagem que tenta retirar o indivíduo do modo de sobrevivência. Aquele modo de ficar só apagando o incêndio todo dia. Pois é, tira a pessoa desse modo e a coloca em um estado de intencionalidade absoluta. E isso parece fundamental para qualquer pessoa que busca sair da estagnação. Não importa se a realidade diária de quem nos escuta envolve bater ponto num regime CLT, aquele modelo tradicional, com horários fixos e chefia direta, ou se a batalha é empreender e tentar levantar o próprio negócio do zero. O que o documento propõe serve como um atalho valioso. Sim, atalho para organizar a vida profissional e pessoal. Mas logo no balanço do primeiro mês dessa mentoria, as anotações trazem um conceito bem curioso para um grupo de alta performance. A prática da desimportância. Isso mesmo, a prática da desimportância. Basicamente, é a ideia de que o crescimento exige um esforço pessoal intransferível e que ninguém ali dentro é mais importante do que ninguém. Mas me diz uma coisa, como essa desimportância funciona na prática num ambiente onde, teoricamente, todo mundo quer se destacar? O que é fascinante aqui é observar a leitura psicológica que os organizadores fazem do ego. Em ambientes de alto rendimento, o ego costuma ser o maior bloqueio para o aprendizado real. A pessoa acha que já sabe tudo. Exato. Alguém que já teve algum sucesso no passado tende a achar que não precisa mais revisar o básico. Então, quando o grupo impõe essa prática da desimportância, a intenção é desarmar completamente as defesas intelectuais dos participantes. A mensagem é clara, o status anterior não importa. Ninguém é especial a ponto de pular etapas fundamentais. E isso se amarra a outro princípio muito forte que foi debatido na sessão, que é a ausência absoluta de uma fórmula mágica. O texto é bem categórico ao afirmar que não há atalhos secretos. Só o trabalho duro. O que gera resultados é a consistência. A premissa é que a repetição diária cria disciplina, e a disciplina transforma tarefas incrivelmente exaustivas em ações naturais, quase automáticas. É aquela velha máxima de que o esforço contínuo vence o talento preguiçoso. E as notas trazem uma história real para ancorar essa ideia, envolvendo o próprio facilitador da mentoria. O documento relata a época em que ele decidiu que precisava mudar de vida e sair da Polícia Militar do Estado da Bahia, a PMBA. Uma mudança em tanto. Gigante. Para garantir um futuro diferente, ele assumiu um nível de desconforto brutal no presente. O relato descreve que, durante os plantões,
Ele usava um livro e fones de ouvido para continuar estudando sempre que possível. Imagina a concentração necessária para isso. E além, ele estudava de forma constante nas madrugadas em que estava de folga. Basta a gente imaginar a realidade de um plantão policial. O desgaste físico, a tensão constante ali. A inclinação natural de qualquer ser humano nessa situação seria usar o tempo livre apenas para dormir ou, sei lá, fugir da realidade assistindo qualquer coisa. Mas ele não esperou o cenário ideal. E olha, essa passagem sobre a polícia militar não está lá por acaso. Ela ilustra a dicotomia central de todo o treinamento: o sacrifício no presente versus o benefício no futuro. O desconforto assumido hoje. Exatamente. O desconforto assumido hoje de forma voluntária é a moeda de troca que vai comprar o conforto e a segurança de amanhã. E não apenas para quem está estudando, mas para toda a família dessa pessoa. A lógica apresentada é estritamente matemática. Se não há sacrifício agora, a conta chega depois. E o mecanismo que eles usam para garantir que esse sacrifício não seja apenas uma promessa vazia de ano novo, mas uma prática diária, é a agenda. A famosa agenda. A cobrança em cima dos membros é intensa. As notas revelam que a maioria fez a lição de casa no primeiro mês. Mas participantes, como um rapaz chamado Daniel, receberam uma missão com prazo inegociável: montar e apresentar a própria agenda até a quarta-feira seguinte. Sem desculpas. Nenhuma. E não se trata de um caderninho de anotações soltas, não. Eles operam sobre uma sigla HIT, Rotina Inegociável de Transformação. Rotina inegociável de transformação? Forte. Muito. Essa rotina obriga a inclusão diária de estudo da palavra, oração, cuidado com o corpo físico, leitura de livros e consumo de cursos. É um pacote denso. Mas olhando de fora, ter cada minuto do dia tão rigidamente engessado não soa quase como uma prisão? Onde fica a liberdade de escolha nisso tudo? Essa é uma dúvida muito comum. Mas se conectarmos isso com um panorama geral da ciência do comportamento, a restrição extrema é exatamente o que gera a liberdade. Como assim? A explicação reside num conceito conhecido como fadiga de decisão. O cérebro humano tem uma cota limitada de energia diária para tomar decisões. Se alguém acorda e ainda precisa decidir o que vai vestir, se vai treinar, o que vai comer ou qual livro vai ler, essa energia se esgota antes mesmo do horário de almoço. Ah, faz todo sentido. A pessoa já chega tarde exausta mentalmente. Exato. Então, ter uma rotina inegociável de transformação elimina essa fricção. A pessoa não decide se vai treinar, ela simplesmente executa o que está lá na agenda. Um dos organizadores, que foi identificado nas notas como meu casal, usa uma analogia muito precisa sobre esportistas de alto rendimento. O que ele diz? Ele aponta que o segredo de um atleta de alto rendimento não é inventar treinos mirabolantes ou extraordinários todos os dias. O segredo deles é fazer as mesmas coisas simples e básicas repetidamente com uma excelência absurda. A agenda é a ferramenta que protege o básico. E o que me chamou muita atenção é como a mentoria não separa a organização prática de uma fundação espiritual bem declarada. O documento traça um paralelo direto entre a agenda pessoal e a Bíblia. Para eles, as duas coisas funcionam como guias de sobrevivência vitais. É uma visão bem integrada da vida. Tem um trecho que menciona explicitamente que a falta de estudo privado leva inevitavelmente à queda pública. Ou seja, a vitória que todos veem depende inteiramente da disciplina que ninguém vê. E eles não limitam isso à religião. A mesma lógica é aplicada à gestão de negócios. Como eles aplicam em seus negócios? O alerta é que, se o dono de uma empresa não reservar um tempo semanal sagrado apenas para pensar na expansão e melhoria do negócio, ele vai entrar num ciclo vicioso. Aquele ciclo de trabalhar muito sem sair do lugar. Isso. Vai trabalhar exaustivamente, mas o negócio não vai crescer 1 milímetro. E essa ponte entre o preparo silencioso e a capacidade de lidar com o mundo exterior fica dramaticamente evidente em um estudo de caso narrado na transcrição. Ah, a história do acidente. Essa mesma. É o relato envolvendo um participante chamado Isaac Paixão, que sofreu uma colisão de carro. Um acidente de trânsito é o caos em sua forma mais pura. Envolve choque de metal, prejuízo financeiro e uma injeção imediata de adrenalina e raiva. É o momento exato em que qualquer planejamento costuma ir por água abaixo.
É uma situação em que a biologia grita para lutar ou fugir. Mas o ponto alto do relato não é o acidente em si, e sim a reação do facilitador da mentoria diante da crise. O documento descreve que ele agiu com uma calma extrema. Não teve gritaria, não teve desespero ou trocas de acusações no asfalto. O que ele fez, então? Ele orou, não demonstrou euforia e passou a atuar quase como um psicólogo no meio da rua para estabilizar os ânimos de todo mundo envolvido. O próprio facilitador explicou que, embora tivesse todos os motivos lógicos para reagir de forma negativa, o fato de estar firmado na palavra o impediu de perder o controle. E por que esse evento ganha tanto destaque em uma reunião sobre negócios e gestão de tempo? Porque é a prova empírica do que eles vêm ensinando. A disciplina emocional não brota do nada no meio de uma rodovia movimentada. Ela não é um dom acidental. Ela é construída. Sim, ela é construída naquelas madrugadas frias de estudo que o facilitador enfrentava na polícia. Ela é forjada ao cumprir a rotina HIT quando se está cansado. É esse preparo diário invisível que sustenta a sanidade mental quando a crise inevitavelmente atinge a pessoa. O cérebro dele já estava tão treinado em não ceder aos pequenos impulsos de preguiça no dia a dia, que diante de um caos gigantesco, a resposta automática foi o controle. Perfeito! É muito fácil pregar sobre controle emocional em uma sala com ar-condicionado, mas é no asfalto que a teoria é testada. Nossa, com certeza. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para construir esse nível quase inabalável de disciplina e calma, o grupo adota práticas de métricas e limites bem rigorosos. Entramos na parte do microgerenciamento. Pois é, as metas de março. O documento apresenta uma nova planilha de gerenciamento. E os participantes precisam preencher um relatório detalhado e monitorar diariamente métricas que vão muito além do trabalho. O que eles medem exatamente? Tudo. A lista inclui leitura da Bíblia, estudos, cursos consumidos e se estende para dados físicos bem rigorosos, registro de jejum, peso corporal diário, qualidade da alimentação e vai até o nível de rastrear quais filmes e podcasts foram consumidos. É um nível de detalhe impressionante. Existe um limite onde a disciplina vira microgerenciamento obsessivo. É uma linha tênue. A crítica de que isso pode gerar um ambiente sufocante é totalmente válida, especialmente para quem não está acostumado a medir a própria vida. Porém, a defesa desse método se apoia no princípio da gestão de que o que não é medido não pode ser gerenciado. O nível de detalhe dessa planilha tem um objetivo claro: Qual? destruir a ilusão. É muito fácil alguém dizer para si mesmo eu me alimento bem ou eu estudo bastante, mas a planilha obriga o indivíduo a encarar os dados frios. É impossível mentir para si mesmo quando é preciso preencher diariamente se a promessa foi cumprida ou não. Os números não mentem. Exatamente. E essa medição acaba revelando onde o recurso mais precioso, o tempo, está vazando. E falando em vazamento de tempo, a mentoria trava uma verdadeira batalha contra as redes sociais. Eles chamam de drenadores de energia. As regras do grupo são implacáveis. Há uma tarefa obrigatória de estipular e registrar limites diários de tempo para o uso do Instagram, TikTok, YouTube e Kawaii. As principais armadilhas de atenção. Exato. E a meta tem que constar na planilha. Mas tem um detalhe curioso nas notas. O WhatsApp foi deixado livre dessa restrição. A justificativa do grupo é que o aplicativo funciona hoje primariamente como uma ferramenta de negócios e de trabalho. Mas será que o WhatsApp não esconde armadilhas piores, com dezenas de grupos e mensagens o dia todo? É um ponto de debate muito bom. A exceção aberta ao WhatsApp revela uma concessão à realidade pragmática dos negócios no Brasil, onde vendas e contratos acontecem majoritariamente por lá, mas é um risco calculado. Como eles diferenciam o WhatsApp do Instagram, por exemplo? O Instagram e o TikTok operam com algoritmos desenhados para viciar e roubar horas de forma passiva. Você só rola a tela. O WhatsApp, em teoria, exige uma interação mais ativa. A estratégia do grupo parece ser a de cortar a distração passiva pela raiz, exigindo que as pessoas passem por um verdadeiro detox digital. Para criar espaço mental para coisas úteis. Isso. Para ler um livro, é imperativo silenciar o ruído constante do entretenimento rápido. E essa abordagem de rastrear hábitos atrai perfis interessantes. As anotações apresentam o caso de um novo integrante, o Marcos, conhecido como Milagrinho Oficial. Ele entrou no grupo para combater uma procrastinação severa nos negócios dele. E o interessante é que ele já tinha disciplina em outras áreas, não é? Exatamente.
Ele não é preguiçoso. Ele relatou ter alcançado metas impressionantes na área física, como perda de peso e a recuperação de uma cirurgia plástica. Ele já possui uma disciplina de ferro. O que ele busca agora é a transferência dessa habilidade. Isso. Ele quer aplicar a mesma disciplina que usou no corpo para os negócios. O caso do Marcos ilustra perfeitamente que a disciplina é um músculo transferível. A mecânica para negar um alimento fora da dieta é essencialmente a mesma para recusar uma distração no trabalho. O que o documento mostra é que o grupo usa muito bem gatilhos psicológicos para reforçar esse comportamento, criando um ambiente de pressão social positiva e até um certo nível de gamificação. E esse ambiente fica muito claro no momento de reconhecimento. As notas destacam que um participante, o Matheus Bordoni, ganhou o livro físico por ser o destaque de fevereiro. Conhecimento recompensando o conhecimento. E o texto menciona que o Elber quase chegou lá. Essa competição dita o tom para as metas seguintes. Sim. E falando nas metas de março, é de cair o queixo de qualquer pessoa que reclame da falta de tempo. O que eles propuseram para março? Eles estabelecem um jejum semanal, com recomendação expressa de ser às segundas-feiras. Além disso, um mínimo de 3 treinos físicos por semana, a leitura de um livro físico e de 2 audiolivros. E os audiolivros devem ser ouvidos no trânsito ou no treino, para otimizar o tempo. Essa questão do jejum na segunda-feira é fascinante. Do ponto de vista fisiológico e psicológico, serve para retomar o controle do corpo após possíveis excessos do fim de semana. É uma forma de calibrar a dopamina e forçar o controle da ansiedade logo no início da semana útil. E para coroar o nível de exigência, a transcrição registra que os organizadores leram 8 livros só no mês de fevereiro. 8 livros. A cobrança em cima do grupo só existe porque os líderes estão arrastando a régua pelo próprio exemplo. Quando quem está à frente impõe a si mesmo um padrão muito mais elevado, a cobrança deixa de ser autoritarismo e vira um convite ao crescimento. Então, o que tudo isso significa? Quando juntamos a prática da desimportância, a rotina HIT, a história da PM, o controle no acidente de carro e essas metas extremas, as anotações demonstram que a verdadeira liberdade nasce da restrição voluntária e do planejamento. As histórias provam que o preparo diário evita o colapso futuro. O valor central de tudo isso é que o conhecimento de nada serve se não for aplicado e metrificado. A consistência transforma tarefas desagradáveis em ações naturais. Isso encoraja um pensamento crítico de quem acompanha essa discussão, que é examinar as próprias desculpas em relação à falta de tempo. É um choque de realidade. As ferramentas estão todas aí. A estruturação da agenda, as planilhas, os limites de rede social. Falta apenas parar de viver no modo aleatório. E para encerrarmos a imersão de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo que constrói sobre tudo que vimos. Se um estranho encontrasse a sua agenda hoje, ele conseguiria adivinhar quais são os seus maiores objetivos de vida? Ou a sua agenda reflete apenas as prioridades e urgências de outras pessoas? Uma reflexão pesada para a gente levar para o resto do dia. Fica o convite silencioso para que cada um construa sua própria rotina inegociável antes que o mundo dite as regras de como seu tempo deve ser gasto. Até a próxima imersão.